O Boi Bumbá Caprichoso se consagrou tricampeão do Festival Folclórico de Parintins 2024. O Touro Negro da Princesa levou para a Arena do Bumbódromo o tema Cultura, o Triunfo do Povo. A vitória foi por 1.959,3 pontos e nós visitamos o Conselho de Arte do Caprichoso para uma conversa sobre a conquista do tricampeonato. É o que você acompanha agora. E é lógico, se a gente veio numa das casas do Boi Caprichoso, a gente tinha que mostrar para você. E agora, um pouco mais aliviado, eu vou conversar com ele novamente, né? Que a gente já fez um programa especial com o Eric Nakanomi, que é presidente do Conselho de Arte do Boi Caprichoso. Aliviado ou não? Já está pensando no ano que vem? Olha, eu estou muito aliviado, né? Aliviado, feliz, grato, extremamente grato. Mas, claro, né, acho que 70% no dia da vitória foi de parabenizações. 30% já veio aquele abraço pedindo teta, né? Então, a gente se sente um pouco pressionado, né, na parede. Acho que faz parte do processo de competição do festival, né? Mas, assim, para esses 2 meses que virão, julho e agosto, eu tenho certeza assim, do alívio, né, da sensação de gratidão, de realização. Né? Acho que, apesar de todas as questões, né, um tricampeonato são 3 anos. Né? A gente não faz um tricampeonato com um festival, são 3. Apesar de tudo, é gratificante. Então, eu estou leve, muito leve. Eric, a gente está falando de um tricampeonato que veio depois de uma pandemia. Né? Então, anteriormente, vocês tinham alcançado o tri em 94, 95 e 96, né? O que isso representa? Será que foi nascer de novo nessa pandemia, que foi tão, vou colocar assim, foi tão um momento de tanta superação para Parintins, pelo que a gente acompanhou? Olha, com certeza. Primeiro porque a pandemia não discutiu apenas uma questão de saúde pública, mas discutiu principalmente o lugar da cultura nas nossas vidas, né? Na vida de quem estava ali assistindo. Tudo acontecia apenas pelos meios de comunicação. E aí veio a discussão, né, sobre arte. Como que aquilo salvou muita gente, né? A saúde mental de muita gente. E foi um momento também de nós podermos ficar sem 2 festivais. E sem esses 2 festivais, nós pudemos olhar a falta que fez com que a gente pudesse olhar e repensar muitas outras questões, entendeu? E questões principalmente humanas, né? Não muito se fala sobre questão econômica, muito se fala sobre a questão do espetáculo, mas quando a gente viu os nossos tesouros vivos partirem, morrerem, a gente sem poder dizer assim, eu não entrevistei aquela pessoa, eu não sentei para conversar e conseguir assim, colher informações sobre o passado do boi. Então, esse retorno do festival, ele foi um retorno de descanso mental e, ao mesmo tempo, também uma vontade imensa de celebrar, de juntar, a palavra que era mais proibida, né, de aglomerar. O Caprichoso, em especial, se repensou muito nesse período de pandemia, né, e também é como se houvesse um balanço e tivesse ficado quem de fato resistiu. Estou falando assim de permanecer resistindo dentro de um grupo que precisa estar ativo, precisa estar vivo. Agora vamos falar do tema deste ano, né? Cultura, o Triunfo do Povo. Lembrando que vocês destacaram as vozes que estavam caladas, que vêm sendo caladas há muitos anos, e vocês deram vozes a essas pessoas. Como é que foi fazer essa articulação com tantos jovens, não somente jovens, mas com grandes representantes do movimento negro e do movimento indígena no Brasil? Uma coisa acaba trazendo a outra, né? O tri nasce do bi, o bi nasce do campeonato. E esse processo de vitórias do Caprichoso e um processo também lento de construção dessa vitória, principalmente, ele vem acontecendo de maneira tímida e crescente, né? Quando nós convidamos em 2018, foi um momento de retomada, de dizer bem assim, olha, tudo aquilo que está abafado, que às vezes, por muitos momentos, o Caprichoso teve vergonha de dizer, é necessário ser revelado.
Um deles, por exemplo, Quilombo da Praça 14, né? Era algo negativo, era algo pejorativo, era uma piada. O caprichoso da Praça 14. Hoje eu não tenho essa situação, porque eu acho que o bonito é a gente contar essa verdade. É uma verdade diferente do contrário. O contrário tem uma história, né? E a gente tem que reconhecer a nossa. São histórias diferentes. E quando a gente reassume isso, né? E reassume as nossas histórias e vai reassumir muito mais, a gente começa a ver quanta coisa bonita ainda nós temos guardada. E então, a todo momento, né, falar da nossa cultura, falar da nossa história a partir dos nossos 3 pilares que escolhemos na Arena, né, raízes, tradições e saberes, né, nós não tínhamos como deixar de falar dos protagonistas, dessas raízes, dos protagonistas, dessas tradições e dos protagonistas que fizeram a geração de hoje estar em busca desses saberes, né? Porque, infelizmente, isso vive na memória das pessoas e elas estão partindo. O que me chamou a atenção também da apresentação do Caprichoso foi que vocês tinham consciência de que o mundo estaria de olho para aquela arena e vocês deram vozes a algumas populações. Quando vocês trazem a filha de Chico Mendes, quando vocês trazem Wanda Vitoto, Joana Ticuna, né, vocês apresentam, vocês dão aquele momento de destaque. Isso reforça que, de fato, a arte, a cultura é um momento de expressão, manifestação, mobilização. É muito importante. A depender de onde nós estamos, no caso, por exemplo, nas universidades, talvez já tenha virado um clichê, né? A fala de que tudo sem eles, no caso, os povos indígenas, falando deles já não é mais importante, né? O importante é eles falando sobre eles. Mas, na rua, na massa, isso ainda não é um clichê, isso ainda é um tabu que aos poucos precisa ser quebrado. Então, levar e fazer desse exercício, né, uma ação efetiva, isso para a gente era um objetivo muito grande. O nosso sonho era que, por exemplo, os 3 rituais tivessem os 3 representantes. Tivemos o Davi na primeira noite, tivemos o Marubo na segunda noite, não conseguimos contato com ninguém do povo Auaguajá na terceira noite. Mas acredito que o caminho do festival ele precise se pensar dentro desse processo, né? Hoje nós temos a Giovana Borari, por exemplo, dentro da construção do boi. Isso para a gente é muito importante. Primeiro porque a Giovana não está no processo de representação simbólica. Ela não está aqui assumindo uma cadeira, ela está trabalhando. Então ela está participando e construindo junto com a gente e trazendo essas vozes para dentro do processo. Principalmente com a Vitória, dá uma segurança de que nós enveredamos pelo melhor caminho. Então, outro momento que também chamou muita atenção foi a participação das famílias que tem ali. O Caprichoso tem no seu DNA muitos sobrenomes, né? E vocês também deram destaque a essas famílias. Eu vi ali pelo menos, acho que umas 5 famílias no mínimo, representantes, acho que foi. Família Cid, família Vieira, família Gonzaga. Sim, nós tivemos ali um trabalho, né, um trabalho especial. Não é fácil levar os baluartes para a arena, porque as pessoas pensam se é só convidar e vão. Não, a gente trabalhar com idoso, né? Você precisa ter pelo menos uns carros à disposição, por conta de que as pessoas precisam se articular. Quem conhece o trânsito de Parintins sabe que andar de carro é um milagre, né? A gente não vai colocar um idoso na garupa da moto. Nós tivemos aí a pessoa da Petacid, que foi a pessoa responsável por fazer esse contato, junto com a Adriana, que é a nossa diretora social e que mora lá na Sapeixoto, no Urubuzal. E tivemos ali representantes de todas as famílias, 3 pessoas da família Gonzaga, tivemos ali parte da família Cid, né? Gostaríamos de ter a família principal mesmo, o núcleo principal, mas que infelizmente na noite de ontem partiu a matriarca, né? Então ela já estava adoecida no festival e toda a família não pôde estar presente, né? A não ser uma neta que tem na Raça, um neto na Marujada e o João, outro neto.
o filho, né, que estava na vaqueirada. Então, eles já estavam dentro da brincadeira de boi. Inclusive, é outra coisa que eu fiquei muito feliz esse ano vendo nos ensaios, né? Ver as pessoas das famílias envolvidas no processo da brincadeira. Aquilo me deixava muito feliz, assim, saber que, apesar da espetacularização da festa, permanece muito viva a memória das famílias, né, que brincam boi, que elas possam ser lembradas, não apenas nessa gestão, mas em várias, de que isso seja, de fato, a nossa força motriz. Lembrando que esse programa foi gravado na última quarta-feira, dia 3, dia do falecimento da dona Julita Cid. E para a gente, da nossa equipe, marcou muito o falecimento da dona Julita, porque no ano passado nós estivemos fazendo um documentário sobre o Festival de Parintins, estivemos nas entranhas das agremiações e fomos buscar também as raízes. E nós estivemos na casa da dona Julita, conhecemos ela. Hoje nós temos uma questão, e que isso precisa, né? Não é apenas o boi, a cultura popular, ela precisa ser salvaguardada não apenas como documento, a gente precisa fazer com que existam mecanismos de sobrevivência delas, né? Quando eu era criança, eu lembro que era muito fácil você pegar uma desmentidura, porque pelo menos no meu bairro tinha 4 a 5 pessoas. Hoje acredito que na cidade inteira não tenham mais pessoas que façam isso. Quando a gente pensa nos cavalinhos, eu conheço 2 mestres apenas que fazem cavalinho nesse padrão de cipó. Daqui a pouco a gente vai estar fazendo ele na escultura de isopor, mas a gente ainda preserva. Então tem muita coisa que precisa ser discutido, não ações que registrem livros, mas que possam ser potencializadas no sentido de fazer com que não percam essas tradições que guardam assim memórias e saberes muito importantes da cidade, né? Porque se altera aí uma série de questões do calendário e às vezes até os próprios saberes se refazem, porque muita coisa mudou, né? Na natureza, e aí esses saberes às vezes entram em dúvida. Olha, você que está acompanhando, visita na CBN, eu falo olha, porque a gente também está pelo YouTube, você que está ouvindo pelas ruas da cidade, pelas ruas aí do Acre, né, você está acompanhando um programa especial sobre o tricampeonato do Boi Caprichoso. Lembrando que hoje, sábado, vai ter a Festa da Vitória no Sambódromo de Manaus. A gente está contando aqui algumas das peculiaridades do que é o Boi Caprichoso enquanto agremiação, seus valores, como ele se entende, né, enquanto uma agremiação que vai além, muito além do espetáculo. Visita na CBN, volta já já.